uma pequena cidade sombria, escondida entre as colinas cobertas de nevoeiro, encontra-se um cemitério antigo, palco de uma terrível maldição. Há décadas, os moradores locais sussurram histórias assustadoras sobre aparições fantasmagóricas e lamentos misteriosos que ecoam durante a noite. Sejam bem-vindos ao canal Noites Sombrias. A escuridão engolfa a cidade enquanto a noite se aproxima, lançando seu manto de mistério sobre os telhados e ruas. No ar, paira um silêncio pesado, quebrado apenas pelo sussurro do vento inquieto. É nessa atmosfera sombria que me encontro Sarah, uma escritora ávida por histórias de terror e enigmas que desafiam minha coragem. Há tempos, os moradores desta cidade me intrigam com histórias perturbadoras sobre um antigo cemitério. Lendas sombrias ecoam entre eles, sussurrando sobre aparições fantasmagóricas e uma maldição que consome as almas que ousam cruzar seus limites. Incapaz de resistir à tentação de desvendar esse mistério, decido embarcar em uma jornada que mudará minha vida para sempre. Convoco meus amigos mais corajosos, cuja curiosidade rivaliza com a minha, para explorar as profundezas do desconhecido. Juntos, trilhamos o caminho sinuoso que nos leva ao antigo cemitério, enquanto a névoa noturna se adensa à nossa volta. À medida que nos aproximamos dos portões enferrujados, um arrepio percorre minha espinha. A visão do cemitério à luz da lua é arrepiante e imponente. Lápides quebradas e cobertas de musgo se estendem diante de nós como testemunhas silenciosas de um passado sombrio. O vento, impiedoso, sussurra pelos corredores entre as sepulturas, parecendo nos chamar para dentro. Enquanto adentramos o cemitério, o silêncio se intensifica e o ar fica carregado de uma energia sobrenatural. Minha respiração se torna ofegante, enquanto cada passo ecoa no vazio opressor. Súbito, uma névoa espectral emerge das sombras, envolvendo-nos com seus dedos etéreos. Meus amigos trocam olhares inquietos, sentindo a presença das almas perdidas que vagam por ali. Uma sensação de desconforto profundo me invade, mas minha curiosidade se mantém inabalável. Nossas lanternas tremulam, projetando sombras que dançam em meio a túmulos desgastados. Um lamento triste e angustiante corta o ar noturno, penetrando em nossos ouvidos como um grito de aflição. Arrepio-me, lutando contra a vontade de fugir, pois algo me chama para mais perto, para as profundezas do enigma. Enquanto exploramos os corredores estreitos, avistamos sepulturas estranhamente abertas, como se o passado estivesse ressurgindo diante de nós. O cheiro de terra úmida e decadência permeia o ar, aguçando nossos sentidos. A cada passo, nossos corações aceleram, pois sabemos que não estamos sozinhos. Uma sensação de ser observada me domina, e uma figura sombria surge entre os monumentos funerários. Seus olhos brilham com um brilho sobrenatural, fixos em nossa direção. Paralisada pelo medo, sou incapaz de desviar o olhar. Meus amigos também sentem a presença sinistra e se juntam a mim, cercados pela atmosfera de terror que nos envolve. O vento uiva como um lamento angustiante, ecoando por entre os corredores. O chamado do passado ressoa em nossos ouvidos, mas ainda não entendemos sua mensagem. A maldição do antigo cemitério nos envolve cada vez mais, alimentando-se de nossa curiosidade e coragem. À medida que nos afastamos, os murmúrios dos espíritos atormentados nos seguem, como uma promessa de que o mistério será revelado, quer queiramos ou não. Agora, confrontados com o desconhecido, a dúvida nos consome. Estaremos prontos para desvendar os segredos ocultos do antigo cemitério? Ou seremos mais uma vítima de sua maldição implacável? O jogo começou, e somos peões em um tabuleiro onde as sombras têm o controle. Que os deuses nos ajudem a sobreviver a essa noite, pois a escuridão sussurra nosso nome, e o lamento das sombras ecoa em nossa alma. A atmosfera pesada e opressora do antigo cemitério envolve minha mente enquanto continuamos a explorar seus corredores sinuosos. Cada passo ecoa no vazio, acompanhado pelo lamento triste e assombroso que parece nos seguir. Um sentimento de angústia se instala em meu peito, mas minha curiosidade não permite que eu recue. A luz vacilante das lanternas projeta sombras dançantes nas paredes de mármore. Os suspiros frios e arrepiantes nos fazem questionar se estamos sozinhos. Uma presença sinistra se insinua por entre as lápides desgastadas, à espreita, observando nossos movimentos. À medida que avançamos, nossos olhos se fixam nas sepulturas estranhamente abertas, como se alguma força desconhecida estivesse ansiosa para ser libertada. A terra revolvida e os pedaços de madeira quebrada criam uma imagem perturbadora,
ecoando o chamado do passado que nos trouxe até aqui. O lamento angustiante intensifica-se, ecoando pelos corredores estreitos e enchendo nossos ouvidos. A cada passo, parece que as almas aprisionadas estão despertando de um sono profundo, ansiosas para contar suas histórias e buscar redenção. De repente, sombras se materializam à nossa frente, serpenteando pelo chão frio. Nossos corações disparam enquanto os vultos etéreos se movem com uma agilidade sobrenatural. O pânico nos envolve, mas lutamos para manter nossa compostura. Não podemos deixar que o terror nos domine. Em meio à névoa espessa, vislumbramos aparições pálidas e etéreas com olhos vazios que parecem penetrar em nossa alma. Seus lamentos se misturam, formando uma sinfonia angustiante que ecoa por todo o cemitério. Cada som envolve minha mente, como um chamado desesperado que não pode ser ignorado. Uma das sombras se aproxima lentamente, estendendo sua mão fria em nossa direção. O medo toma conta de mim, mas um impulso inexplicável me impele a segui-la. Meus amigos hesitantes se juntam a mim, cientes de que não há como escapar do enigma que envolve este lugar. À medida que avançamos, a atmosfera se torna cada vez mais opressora, como se as paredes do cemitério se fechassem ao nosso redor. A sensação de ser observada aumenta, e uma sensação de sufocamento se instala em minha garganta. As sombras se adensam, e as almas perdidas nos cercam, seus gemidos se tornando cada vez mais intensos. De repente, uma rajada de vento agita as árvores próximas, lançando folhas secas ao nosso redor. Somos tomados por uma sensação de inquietude, como se o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos estivesse sendo desafiado. Antes que possamos reagir, os espíritos vingativos lançam-se contra nós com fúria. Seus rostos distorcidos e olhos vazios nos encaram, enquanto tentamos nos proteger do ataque sobrenatural. O desespero se mistura com a adrenalina, enquanto lutamos para afastá-los e escapar de seu alcance macabro. Corremos desesperadamente pelos corredores sombrios, nossas lanternas vacilantes incapazes de dissipar as trevas que nos cercam. O lamento das almas perdidas continua a nos perseguir, alimentando nossa agonia e nos lembrando que somos apenas intrusos em seu reino de dor e desespero. O antigo cemitério despertou, e agora somos meros joguetes em seu jogo mortal. Nosso destino está entrelaçado com o de suas almas condenadas. Seremos capazes de encontrar uma saída desse pesadelo ou sucumbiremos ao despertar sombrio que abala nossas almas? A resposta aguarda adiante, entre os túmulos silenciosos e as sombras traiçoeiras. O eco do lamento das almas perdidas ainda ressoa em meus ouvidos quando nos recuperamos do ataque sobrenatural. Ainda ofegantes, nossos corações acelerados revelam a tensão que nos consome. Com as mãos trêmulas, buscamos forças para continuar nossa jornada no antigo cemitério. Agora, mais do que nunca, sentimos a necessidade de buscar respostas, de desvendar os segredos que envolvem essa maldição sombria. Cada passo adiante é um mergulho mais profundo na escuridão, mas não podemos recuar. A verdade está lá fora, esperando ser descoberta. Pesquisamos em busca de pistas, vasculhando os arredores em busca de objetos ou escritos antigos que possam revelar a origem da maldição. Entre túmulos esquecidos e cruzes enegrecidas, encontramos um diário empoeirado que pertencia a um coveiro há muito tempo falecido. Abrimos o diário com cautela, suas páginas desgastadas revelando anotações antigas, escritas em uma caligrafia trêmula. A cada palavra lida, uma sensação de inquietação cresce dentro de nós. O coveiro descreve rituais sinistros realizados no cemitério, como se a morte fosse apenas o começo de um destino sombrio. À medida que avançamos na leitura, o ambiente ao nosso redor parece ganhar vida. Sombras se movem em um frenesi. Árvores retorcidas sussurram em agonia e um vento frio nos envolve como um abraço gélido. Estamos entrando em um território proibido, mexendo com forças além da nossa compreensão. Enquanto deciframos as anotações do coveiro, uma imagem perturbadora emerge, a de um ritual realizado no coração do cemitério, onde a escuridão se alimenta da dor e do desespero das almas condenadas. A maldição parece ter sido desencadeada por um evento traumático e agravada por um desejo insaciável de vingança. Determinados a encontrar uma solução, procuramos por objetos-chave mencionados nas anotações. Entre as ruínas e os monumentos quebrados, encontramos um medalhão enegrecido e um frasco contendo um líquido escuro como a noite. São peças do quebra-cabeça que podem nos levar à redenção. No entanto, à medida que seguramos os objetos em nossas mãos,
Uma energia sinistra se agita ao nosso redor. A maldição sente nossa presença e a ira das almas perdidas aumenta. Somos alvos das forças sobrenaturais que protegem o segredo do cemitério, desesperadas para nos manter afastados. Com a revelação das anotações e a posse dos objetos, nos tornamos parte de um jogo perigoso. O antigo cemitério parece reagir à nossa intromissão, testando nossa coragem e nossa determinação. Somos joguetes em um tabuleiro sombrio, onde cada movimento pode significar nossa salvação ou nossa perdição. À medida que nos preparamos para enfrentar o próximo desafio, nossos corações batem descompassados em nossos peitos. As sombras se adensam ao nosso redor, prenunciando uma batalha iminente. Estamos cientes de que a busca pela verdade tem um preço alto, mas estamos dispostos a pagar qualquer preço para desvendar os segredos ocultos do cemitério amaldiçoado. Em meio à escuridão crescente, enfrentaremos nosso próprio medo e a ira das almas perdidas. Buscaremos a redenção, lutando contra as forças que nos ameaçam. O destino do antigo cemitério e nossas próprias vidas estão entrelaçados nesta busca implacável pela verdade. Enquanto nos preparamos para enfrentar o próximo desafio, a atmosfera do antigo cemitério se torna ainda mais densa e opressora. O ar gélido envolve nossos corpos trêmulos, enquanto nossos corações batem freneticamente em nossos peitos. Sabemos que a batalha final está se aproximando e as sombras estão prontas para nos engolir. Com o medalhão enegrecido em mãos e o frasco contendo o líquido misterioso, adentramos uma área do cemitério que parece pulsar com energia sobrenatural. À medida que nos aproximamos de uma colina íngreme, uma figura sinistra emerge das sombras, bloqueando nosso caminho. Uma entidade sombria, de olhos vazios e rosto desfigurado, se ergue diante de nós. Seu sorriso macabro revela dentes pontiagudos, enquanto seus dedos estendidos parecem prontos para nos agarrar. A maldição do cemitério personificada, determinada a nos impedir de prosseguir. Com coragem vacilante, erguemos o medalhão e o frasco, esperando que esses objetos contenham o poder necessário para quebrar a maldição. Uma rajada de vento assobia ao nosso redor, ecoando a tensão que permeia o ar. As sombras parecem se contorcer, como se estivessem com medo de nossa determinação. Em um gesto audacioso, lançamos o líquido escuro do frasco em direção à entidade sombria. Uma reação imediata ocorre, com a figura se contorcendo em agonia e soltando um grito lancinante. Ela recua, momentaneamente derrotada, permitindo que avancemos em direção ao topo da colina. À medida que chegamos ao cume, somos recebidos por uma visão perturbadora. Uma criatura colossal emerge das profundezas, uma entidade sombria que parece ser a personificação da própria maldição. Seus olhos brilham com um fogo sinistro, enquanto seus membros retorcidos estendem-se em direção a nós. Sem vacilar, erguemos o medalhão em um gesto desafiador. Uma luz intensa irrompe do objeto, banhando a criatura em um brilho divino. Ela recua momentaneamente, sua forma se contorcendo em meio ao confronto entre a escuridão e a luz. A batalha se intensifica à medida que a criatura lança ataques ferozes contra nós. Desviamos de seus golpes sinistros, enquanto nossos corações batem em nossos peitos, cheios de determinação. Os poderes contidos no medalhão se revelam, protegendo-nos do mal que tenta nos engolir. Com um último esforço, lançamos o medalhão em direção à criatura sombria. Uma explosão de energia ilumina o cemitério, dissipando as trevas e restaurando a paz temporária. A entidade é desintegrada, reduzida a uma nuvem de fumaça negra. Por um momento, o silêncio reina no antigo cemitério, como se as almas perdidas contivessem a respiração. Sabemos que, apesar da vitória momentânea, a maldição ainda persiste e as sombras continuam à espreita. Nossa e descreve rituais sinistros realizados no cemitério, como se a morte fosse apenas o começo de um destino sombrio. À medida que avançamos na leitura, o ambiente ao nosso redor parece ganhar vida. Sombras se movem em um frenesi, árvores retorcidas sussurram em agonia, e um vento frio nos envolve como um abraço gélido. Estamos entrando em um território proibido, mexendo com forças além da nossa compreensão. Enquanto deciframos as anotações do coveiro, uma imagem perturbadora emerge, a de um ritual realizado no coração do cemitério, onde a escuridão se alimenta da dor e do desespero das almas condenadas. A maldição parece ter sido desencadeada por um evento traumático e agravada por um desejo insaciável de vingança. Determinados a encontrar uma solução, procuramos por objetos-chave mencionados nas anotações.
Entre as ruínas e os monumentos quebrados, encontramos um medalhão enegrecido e um frasco contendo um líquido escuro como a noite. São peças do quebra-cabeça que podem nos levar à redenção. No entanto, à medida que seguramos os objetos em nossas mãos, uma energia sinistra se agita ao nosso redor. A maldição sente nossa presença, e a ira das almas perdidas aumenta. Somos alvos das forças sobrenaturais que protegem o segredo do cemitério, desesperadas para nos manter afastados. Com a revelação das anotações e a posse dos objetos, nos tornamos parte de um jogo perigoso. O antigo cemitério parece reagir à nossa intromissão, testando nossa coragem e nossa determinação. Somos joguetes em um tabuleiro sombrio, onde cada movimento pode significar nossa salvação ou nossa perdição. À medida que nos preparamos para enfrentar o próximo desafio, nossos corações batem descompassados em nossos peitos. As sombras se adensam ao nosso redor, prenunciando uma batalha iminente. Estamos cientes de que a busca pela verdade tem um preço alto, mas estamos dispostos a pagar qualquer preço para desvendar os segredos ocultos do cemitério amaldiçoado. Em meio à escuridão crescente, enfrentaremos nosso próprio medo e a ira das almas perdidas. Buscaremos a redenção, lutando contra as forças que nos ameaçam. O destino do antigo cemitério e nossas próprias vidas estão entrelaçados nesta busca implacável pela verdade. No coração do antigo cemitério, onde a escuridão se intensifica e as sombras dançam em frenesi, nos preparamos para enfrentar o momento crucial de nossa jornada. O confronto com as sombras nos mostrou a verdadeira extensão da maldição, mas agora é hora de buscar a redenção final. Guiados por um mapa antigo encontrado nas anotações do coveiro, chegamos a um local sagrado e oculto. Uma clareira entre as árvores retorcidas, onde uma sensação de poder e magia paira no ar. O solo está marcado com símbolos ancestrais, indicando que este é o local para o ritual de redenção. Com as mãos trêmulas, arranjamos os objetos necessários no centro da clareira. O medalhão enegrecido e o líquido escuro assumem um significado mais profundo à medida que nos preparamos para desafiar a maldição. Nossos corações batem em nossos peitos, uma mistura de esperança e apreensão. Sabemos que este ritual é a última chance de redimir as almas aprisionadas e libertar o cemitério do tormento eterno. À medida que as sombras se estendem em volta de nós, uma sensação de urgência nos envolve. O tempo está se esgotando, e o sucesso, ou o fracasso, dependerá de nossa coragem e determinação. Em uníssono, começamos a recitar as palavras do ritual, nossas vozes ecoando na noite silenciosa. Cada sílaba parece carregada de um poder ancestral, convocando as forças ocultas que permeiam o cemitério. A atmosfera ao nosso redor se torna eletrizante, uma mistura de medo e esperança. Enquanto recitamos as palavras antigas, o líquido escuro é derramado sobre o medalhão enegrecido. Uma reação imediata ocorre, com a luz bruxuleante dançando na superfície do objeto. Um turbilhão de energia sobrenatural envolve a clareira, como se a própria natureza estivesse reagindo ao chamado do ritual. De repente, um vórtice sombrio se forma no centro da clareira, ameaçando nos engolir. Sombras sinistras se contorcem e se agitam, enquanto os lamentos das almas aprisionadas aumentam em intensidade. Nossos corações se enchem de determinação, pois sabemos que não podemos falhar agora. Com coragem, nos aproximamos do vórtice sombrio, o medalhão erguido em nossas mãos. A luz que emana do objeto parece empalidecer a escuridão que nos rodeia. As sombras tentam nos deter, mas nos mantemos firmes, resistindo à sua influência nefasta. Com um gesto ousado, mergulhamos o medalhão no vórtice sombrio. Uma explosão de luz irrompe, dissipando as trevas e purificando o cemitério. Um vento forte sopra, carregando consigo os lamentos das almas perdidas, que se desvanecem no ar como uma melodia triste e, finalmente, silenciosa. O ritual de redenção é concluído, e o cemitério mergulha em um silêncio solene. A paz se instala onde antes reinava o tormento. O medalhão agora brilha com um fulgor restaurado, um símbolo da redenção alcançada. Em um misto de alívio e gratidão, nos abraçamos, conscientes de que nosso sacrifício e coragem tiveram um propósito maior. O cemitério está livre da maldição, e as almas que vagavam em agonia encontraram sua redenção final. Olhamos ao nosso redor, contemplando a serenidade que se espalha pelas lápides. O passado sombrio do cemitério parece ter sido lavado, deixando apenas uma memória distante e um futuro promissor. Sabemos que, a partir de agora, a luz pode prevalecer sobre a escuridão.
Enquanto deixamos o antigo cemitério para trás, somos gratos pela experiência assustadora e transformadora que vivemos. A maldição foi quebrada, as almas encontraram paz e a redenção foi alcançada. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas, pois carregaremos as memórias deste lugar sombrio e os ensinamentos adquiridos em nossa busca pela verdade. A história do O Lamento das Sombras, a maldição do antigo cemitério, chega ao seu desfecho, mas os ecos de nossa jornada ecoarão para sempre. Resta-nos continuar, prontos para enfrentar novos desafios, pois agora sabemos que mesmo nas sombras mais profundas, a redenção é possível.